A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 61, o versículo 1, 2 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar a leitura através na tela da sua televisão, do seu smartphone, do seu telefone. Pode nos acompanhar agora nessa leitura. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. No programa de hoje, contamos com a presença do nosso convidado missionário, evangelista Luiz Fabiano, missionário em Mar del Plata, Argentina. Pai do Senhor, missionário Luiz Fabiano. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Para mim é um privilégio muito grande poder estar participando desse programa Intercessão. Quero já deixar nossa palavra de gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, por essa oportunidade de poder estar compartilhando com os irmãos aí no Brasil um pouco da obra missionária. Queremos enviar a saudação a todos os nossos irmãos aí em Brasil. Um abraço forte à minha família, minha mãe, meus irmãos, a todos os nossos irmãos. Quero deixar minha palavra de gratidão. Glória a Deus. Graças a Deus, antes de nós conversarmos com o nosso missionário, nós queremos convidá-lo para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus, rogando as bênçãos de Deus em continuação deste programa, porque cremos que Deus, Ele tem algo a falar poderosamente para nós através deste programa que, como alguns irmãos têm nos encontrado no caminho e têm nos dito, é um culto em nosso lar, né? Então vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento aqui estamos Senhor, em Tua presença, agradecendo-te o privilégio e a oportunidade que nos concede de estarmos hoje aqui mais uma vez no programa Intercessão, onde juntos estaremos falando, Senhor, sobre a intercessão em prol da obra missionária em Mar del Plata. Rogamos a Tua bênção, a condução, a direção deste programa e que o Senhor possa verdadeiramente falar conosco, despertando-nos para buscarmos mais a Tua face na certeza de que Tu és o Deus que responde às nossas orações. Recebe a nossa gratidão, portanto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento, você que está nos assistindo já pode compartilhar o nosso portal iedpeplay.org.br nas nossas redes sociais e também no YouTube, Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial. Mande para seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. O tema de hoje como falei, estamos intercedendo pela missão em Mar del Plata. O tema de hoje é intercessão pela missão em Mar del Plata. É de suma importância intercedermos por missões, pois estamos em uma constante guerra espiritual. Portanto, há uma grande necessidade de intercessores, pois a nossa guerra é pela salvação daqueles que nascem, vivem e morrem sem ouvir que há esperança no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A oração é a arma mais importante na missão. Através da intercessão, Deus quebra barreiras, protege missionários. A oração prepara o caminho para a entrada e a permanência do Evangelho no campo missionário e é uma arma poderosa contra a oposição do adversário de nossas almas. Glória a Deus. No programa de hoje, estaremos falando sobre motivos
da intercessão. E hoje nós estaremos falando sobre o motivo da intercessão, intercedendo pela missão em Mar del Plata. Missionário Luiz Fabiano, a pandemia tem provocado instabilidade social e econômica em todo o mundo. Como a igreja de Mar del Plata tem reagido diante desses grandes desafios? Pastor Jefferson, uma pergunta importante. Na verdade, é um grande desafio, não é? Adaptar-se a esta nova modalidade de vida, não só no contexto social, mas também no contexto espiritual, porque a igreja passa a viver um tempo mais fechado, né? Onde são estabelecidos normas, são estabelecidos protocolos que têm que ser cumprido esse protocolo. A igreja em Mar del Plata, ela dentro desse desafio, procurando adaptar-se a essa nova modalidade de vida, tivemos que criar algumas estratégias, né, para poder alcançar as pessoas através da palavra. Não só aqueles que estão sem Cristo, mas também aqueles que já servem a Jesus. A igreja, o templo em si, é importantíssimo para a vida de cada cristão. Há quem diga que não é necessário estar na igreja, não é? Mas a Bíblia nos mostra que o templo, ele é importante para a comunhão, ele é importante para a adoração. O templo fala de comunhão, né? Fala de koinonia, fala de estar juntos, lugar que Deus reservou para adoração. E dentro desse contexto, a Argentina, o seu presidente estabeleceu regras, normas, protocolos muito duros. Por exemplo, a igreja teve o seu último culto presencial, né, no dia 19 de março de 2020. Foi quando a gente tem um trabalho nos dias de segunda-feira com a juventude, é como se fosse uma mini cruzada, não é? E todas as segundas-feiras temos esse trabalho. E foi o último dia que tivemos cultos presenciais. Dia 19 de março de 2020. Passamos um período de mais de um ano sem poder congregar-se. Quando abriu uma oportunidade, foi com 30% da capacidade do templo. Então, o que acontece? Essa brecha que se abriu para termos presença de 30% da capacidade dos templos, tivemos que nos adaptar ao quê? Primeiro, o nosso templo central tem uma capacidade aqui de quase 500 pessoas, 480 a 500 pessoas sentadas. Era fácil trazer o culto aí, porque 30%, vamos falar de quase 150 pessoas, né? Mas já os demais templos, templo central e o templo em Chapadmalal, que foi um templo que o pastor construiu faz 5 anos, mais ou menos, que foi construído esse templo. Então, o que acontece? Podíamos fazer também lá, porque Chapadmalal tem a capacidade do templo é 250 pessoas, 270 pessoas. Então, 30% se podia fazer o culto aí também, porque o número de pessoas aí é em torno de 40 pessoas. Então, se intercalava. Mas as demais são muito templos pequenos, não se podia essa capacidade, porque dentro de, por exemplo,
se fosse o templo entrar 80 pessoas, então tínhamos que ter 8, 16, 24 pessoas, né? E por aí não se podia porque a capacidade era grande. Então tivemos que adaptar para fazer, aqui se chama turno, né? Você tirar, ou seja, se anotar para aquele culto. Adaptamos tudo isso, cumprindo protocolos, não é? Que a exigência é grande aqui em Argentina, e se você não cumpre, está sujeito a prisão e multas. Então, tivemos que adaptar tudo isso. Então, a igreja passou, pastor Jefferson, cerca de 1 ano sem poder congregar-se, certo? Aí voltamos a os 30% da capacidade do templo. Mas esse período foi só de 1 mês e 20 dias. Então, quando somamos, não é, o tempo, dentro desse 1 ano e 4 meses, só podemos cultuar juntos 1 mês e 20 dias. Então, já se vê a dificuldade para se adaptar a essa normalidade. Sabendo de que dentro desse tempo ainda conseguimos trabalhar com jejum, com oração. Tivemos uma campanha aqui de 21 dias de jejum e oração para reativar, porque o senhor sabe que quando as pessoas passam tempo sem estar na igreja, a tendência é debilitar-se, não é? É uma prova que a igreja ela é essencial. A igreja, me referindo ao templo, é muito essencial para os irmãos estarem reunidos. Então, dentro desse protocolo aí estabelecido pelo presidente da nação, tivemos que nos adaptar a essa nova modalidade de vida. Não é? E dentro desse período em que não pudemos estar reunidos, tivemos que adaptar tudo para transmissão em vivo, não é? Ao vivo, sem poder escalar irmãos para estar presente, porque para sair de casa tinha que ter um aplicativo que se baixa no celular, certo? Aqui se chama aplicativo, o nome do aplicativo Cuidar. Então você precisa ter um trabalho essencial para poder sair nesse período, né, para fazer as visitas. E eu tentei por 4 meses, né, poder pegar essa liberação e não consegui. 4 meses eu tive que estar nas ruas, visitando os irmãos, sem essa autorização, né? Deus nos guardou esses 4 meses, porque nenhum operativo de polícia me parou para perguntar o que eu estava fazendo, aonde ia, mas era uma necessidade que exigia de mim, né? E tinha as credenciais, né, de missionário, tudo, o registro de culto aqui no Ministério de Culto, mas não conseguia a autorização para exercer. Depois de 4 meses foi que foi dado a autorização para poder fazer esses trabalhos. Então, é muito complicado. Está sendo porque voltou a estaca zero outra vez aqui na Argentina. Então, é muito complicado, mas Deus nos ajudou e estamos passando esse período complicado, difícil, mas as mãos de Deus estão estendidas e temos visto que a igreja tem respondido, né? A igreja ela é uma potência, a igreja é uma potência. E Deus tem nos ajudado a nos adaptar a essa nova modalidade, pastor, de vida. Realmente é um momento muito difícil. A gente, nós crentes que estamos acostumados a estar nos templos, né, buscando a Deus juntos em adoração, e participar deste momento assim de isolamento total, sem estarmos juntos, realmente dificulta muito o trabalho do Senhor, principalmente no campo missionário, né, onde os nossos irmãos
precisam sempre da presença do pastor, da palavra, do ensinamento. E realmente esse momento em que os irmãos ficam sem esse contato, há uma ação maligna que guerreia para um esfriamento espiritual. E aí a batalha do missionário, né, pastor, se torna ainda maior, né? Porque o esforço tem que ser maior, mais constante, porque realmente quando a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga, né? E o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. E se realmente essa chama da presença de Deus em estarmos juntos, é muito importante. Quando nos separamos, isso realmente causa uma dificuldade na vida dos nossos irmãos. Não é verdade, missionário? É verdade, pastor. Como quando eu disse que tínhamos que se adaptar a essa nova normalidade de vida, por exemplo, eu tive que me reciclar com relação ao tempo disponível. Não é? Por exemplo, eu posso ter tempo para visitar os irmãos, mas os irmãos podem não ter tempo para me receber. Então, eu tive que me adaptar ao tempo de cada um irmão, porque dentro desse contexto, o senhor sabe que, por exemplo, a Argentina, ela, nesse período de 2020, estamos falando de 2020, só na rede de restaurantes e hotéis, se fechou 12 mil negócios entre restaurantes e hotéis, certo? E teve também a questão dos trabalhos que eram essenciais e dos trabalhos que não eram essenciais. Por exemplo, o trabalho informal, aquele trabalho que aí costumamos dizer que é um biscate, né? O pessoal sai para trabalhar, mas não tem sua carteira fechada. É um trabalho informal, onde ele depende daquele trabalho para manter a família. Mas o que acontece? A princípio, não se podia sair essas pessoas. Então, aí vem a dificuldade no que diz respeito a manter as pessoas, não é? Manter as pessoas ajudando no que diz respeito à comida, no que diz respeito a remédio, no que diz respeito a tudo isso. Então, as pessoas não podiam sair para trabalhar, certo? Então, era muito complicado, porque eu tinha que chegar na casa do irmão para visitá-lo e tinha que não só levar o alimento espiritual, mas também levar o alimento material, certo? Muitos irmãos perderam o emprego, né? Porque dependiam desse trabalho informal e não podiam sair. Então, a princípio foi muito difícil. Hoje está sendo difícil, mas a princípio foi muito mais difícil para poder. Então, eu tenho que me adaptar. Para o senhor ter ideia, tem dia de eu sair de casa de 2 horas da tarde e voltar de 1 da manhã. Entendeu? Para sair de uma casa já saio para outra, de outra casa já vou para outra. Então, assim foi a adaptação a essa nova modalidade de vida, pastor. Realmente, os irmãos têm observado aí a dificuldade que o missionário ele tem tido no campo missionário nesse período de pandemia. Carecem muito verdadeiramente das nossas orações. Os irmãos deu aí para pelo menos ter uma ideia, não é? Do que a igreja tem enfrentado no campo missionário. Mas, missionário, nós sabemos que muitas pessoas têm interpretado que os templos fechados é sinônimo de igreja fechada. Porém, sabemos que nesse momento a igreja do Senhor está ativa. Como a igreja missionária tem atuado neste momento, referente às atividades que ela vem exercendo nesse momento assim de isolamento? E, pastor, a igreja do Senhor, ela sempre passou por momentos difíceis, né? A igreja, ela vem toda a sua história sofrendo perseguições e até hoje segue as perseguições, né? Hoje, de forma mais
sutil. Antes era de forma mais clara, mais aberta. Mas a igreja do Senhor, ela sempre foi vitoriosa. Ela sempre foi vitoriosa. Porque ela é algo que foi estabelecido e fundado pelo Senhor, né? O próprio Jesus, quando falou, de acordo com a confissão de Pedro, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor é invencível. Ela é invencível. E não somente isso, ela é um organismo vivo. Ela não pode estar parada. Ela sempre está em atividade. Se fecharam as portas dos templos, mas a igreja continuou ativa, porque ela é um organismo vivo. E, pastor Jefferson, quando estou visitando os irmãos, me faz lembrar do tempo da igreja primitiva, né? Onde os apóstolos, os discípulos saíam para visitar nas casas, né, estabelecendo igreja, como o apóstolo Paulo e outros apóstolos, e fazendo o seu trabalho. Então a igreja, ela segue sendo um organismo vivo. Ela sempre vai estar ativa. As portas dos templos se fecharam, mas a igreja, ela continua viva, exercendo o seu trabalho. As atividades aqui, nós temos cultos aqui, já ia falar os dias em espanhol. Então, dia jueves, né, que é quinta-feira. Na sexta-feira, na quinta-feira temos culto de pregação online. Na sexta-feira temos a escola bíblica dominical, que seria escola bíblica online. No sábado temos nosso culto de ensino, culto de doutrina. E no domingo, culto de adoração. Na quarta-feira, como é o culto de oração, o que fazemos? Pedimos para cada família fazer o culto doméstico em casa, não? Para não perdermos esse costume que temos. Digo, não, as famílias se reúnem, cada um em sua casa, e faz o culto doméstico no dia de quarta-feira, né? E às vezes, quando dá 9 horas, eu entro para trazer uma mensagem pela página da igreja e aí trago uma palavra. Assim funciona os trabalhos da igreja online. E temos as visitas que fazemos, não é? Todos os dias estamos saindo para visitar a cada irmão. Esse trabalho não só é feito por mim, né? Eu dividi tarefas com os presbíteros e diáconos para fazer esse trabalho também comigo, mas o peso maior está sobre os nossos ombros. O senhor já visitou a missão e sabe que os irmãos querem que o pastor esteja. É verdade. Né? Os irmãos às vezes mandam um presbítero, apesar de ele amar o presbítero, de respeitar o presbítero, mas depois me manda mensagem: pastor, eu esperava o senhor chegar. Né? Esperava. Então, o peso maior tem que estar sobre mim. Né? Eu tenho que visitar aqui, no mínimo, no mês, 35 a 40 famílias. Isso já com atividades divididas. Então, eu intercalo, né? Um mês, aquela família que eu pedi para o presbítero ir, eu vou. Né? No outro mês eu vou, no outro mês ele vai. E assim procuramos acompanhar os irmãos em casa, porque é no momento de vulnerabilidade que o diabo ataca, não é? É no momento em que os irmãos estão longe dos templos, né? Aí se torna mais ocioso, se torna mais... E fica tudo mais fácil para um ataque do diabo. E também, a gente, com a responsabilidade que temos,
temos que estar acompanhando os irmãos. Quando não vamos, temos que mandar uma mensagem, temos que chamar, temos que perguntar como está. Então, a igreja, ela, como um organismo vivo, ela vem desenvolvendo o seu trabalho, né? As portas se fecharam, as portas do templo, mas as portas do céu continuam abertas. E se a porta do céu continua aberta, tem passagem para entrar e tem passagem para sair de lá para cá. É verdade. A oração sobe e resposta desce. Então a igreja segue com seu trabalho. A igreja de Mar del Plata, ela tem um trabalho de assistência social, já existia esse trabalho, né? Sob a orientação do nosso pastor presidente, criamos aqui um departamento de assistência social, onde os irmãos são assistidos, aqueles irmãos que têm necessidades, que estão desempregados. A igreja faz o possível, e isso é fruto, pastor, das contribuições dos irmãos, certo? Os irmãos que contribuem com missão, eu quero já deixar essa palavra para os irmãos aqui, tem ajudado muito a obra missionária, porque através das suas contribuições, a igreja aqui tem sido abençoada, os irmãos têm sido alcançados. Então, a igreja faz esse trabalho, né? Tendo a assistência social, distribuição de cestas básicas. Então, a igreja continua ativa, porque a igreja é um organismo vivo. Que maravilha, né? A gente vê que mesmo os templos estando fechados, mas como o missionário acabou de falar, a igreja, ela continua viva porque ela é um organismo vivo, não é? E ela atua sempre. É verdade que nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus juntos no templo, porque no templo nós temos o privilégio de estarmos juntos em comunhão. É porque a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O texto ali não coloca um ponto final, ele coloca uma vírgula, não é? Falando entre vós com salmos, hinos, cantando e salmodiando, quer dizer, juntos, não é? A igreja precisa estar junta, porque é nesta unidade que o Espírito Santo ele vai agindo, ele atua através do pregador, ele fala através de um cântico de louvor, ele alegra outro através de uma oração, e o Espírito Santo vai trabalhando. Por isso que é importante estarmos juntos. E neste período em que a igreja está vivendo, principalmente na Argentina e em Mar del Plata, que é o assunto que estamos tratando, como acabamos de ouvir, nós vimos aí o missionário falando esta dificuldade que a igreja está tendo de se reunir, mas nem por isso a igreja parou, né? Está tendo aí esse trabalho através das lives, né? Através o culto de oração. Achei muito interessante, missionário, o senhor falando sobre o culto de oração, quando as famílias se reúnem em casa para estarem de joelho orando e buscando a Deus em oração. E depois o senhor entra e traz uma palavra. Isso é muito importante para a igreja neste momento, porque a oração, como já falamos ao princípio, ela faz a diferença, ela quebra, não é, as barreiras e dá condições da obra avançar. Os irmãos perceberam aí que o peso maior recai sobre o missionário. E o missionário, então, ele tem que se desdobrar neste período de pandemia. Aqui também os pastores, os coordenadores diários, pastores no interior das filiais também têm se desdobrado bastante nesse período de pandemia, não é? Porque exige também todo um esforço de visita, de acompanhamento. A gente sabe que estamos vivendo num momento de muito entretenimento e pode haver muitas distrações neste período de muito entretenimento, onde as redes sociais têm facilitado a distração, né? Muitas pessoas são distraídas através das redes sociais e é importante que o crente esteja vigilante e atento para que a sua fé não venha desvanecer, porque a gente sabe que uma das estratégias que o diabo sempre usou para perseguir a igreja, como o irmão Fabiano, missionário, ele citou há pouco, né? Ele falando que a igreja sempre passou por perseguições e uma das grandes estratégias do adversário era afastar, tirar a Bíblia do crente. Hoje, ele conseguia estar lutando para tirar os crentes da Bíblia, os crentes da oração, através de entretenimento. Então, a oração, a leitura da palavra de Deus hoje, ela tem muita concorrência, né? Nós sabemos que tem muita concorrência com as redes sociais. E aí se faz necessário, em plena pandemia, nesse período de isolamento, o missionário estar sempre atento e buscando a Deus
juntamente com a igreja em oração, mantendo esse contato de visita através dos lives, através do telefone, do WhatsApp, para que a igreja permaneça unida e fortalecida. Então, irmãos, vejam a necessidade que temos de estarmos intercedendo pelo missionário na obra missionária, que não tem sido fácil. Mas, missionário, seria possível o senhor contar algum testemunho sobre resposta de oração através da intercessão, também nesse período de pandemia, antes e até mesmo nesse período de pandemia, porque é muito importante, a igreja tem sempre orado pelos missionários, tem sempre clamado nos cultos, que nós temos culto de missões, e sempre agora na campanha estadual de oração, um dos objetivos é interceder pela obra missionária. Será que o senhor pode contar para nós algum testemunho em resposta de oração no campo missionário? Sim, pastor, sim. Temos aqui muitos testemunhos, não só no período antes da pandemia, mas também no período da pandemia. Deus continua fazendo milagres. Temos um milagre recentemente, nosso irmão Carlos Lucero, filho da irmã Esther Lucero, que já está com o Senhor. Essa família, o pastor presidente ganhou ela para Jesus, e foi a família que abriu as portas de sua casa para que o evangelho fosse pregado, não é? Aqui em Argentina. Começou o trabalho aí também, na casa dessa família. E ele é diabético de último grau, não é? Ele tinha uma ferida no seu pé que já faz anos que não cicatrizava, e nesses últimos tempos se agravou, a ponto de os médicos marcar o dia para apontar o pé dele, porque não tinha mais possibilidade, porque os tecidos mortos já tinham tomado conta do seu pé. E a esposa dele me chama, né, desesperada, pedindo para a gente orar, para a gente ungir a ele. E ungimos o servo de Deus. E o que acontece é que, antes de entrar na sala de cirurgia, os médicos procuraram ver, né? E tiraram a faixa do pé dele, e a ferida estava se fechando. E decidiram não amputar o pé dele, porque vinha um progresso muito grande. E o que acontece? E passou, isso faz o quê? 2 meses, mais ou menos, e recebemos a notícia da irmã Karina, que é sua esposa, dizendo: pastor, o pé do meu esposo está sarado. Está sarado. Ele já goza de saúde, apesar de ter a diabetes, mas o pé está sarado. Inclusive, ela está esperando que abra as portas do templo para oferecer um culto de agradecimento ao Senhor Jesus. Tivemos também, agora no período da pandemia, a irmã Jamile, é uma brasileira, casou com um argentino e estava grávida, não é? E quando foi aos 5 meses, ele foi identificado uma enfermidade nela, que tinham que tirar a criança com 5 meses e poucos dias. Não tinham 6 meses. E foi um momento muito difícil, o primeiro filho, né? E a igreja entrou em oração. A igreja entrou nessa batalha junto com a serva de Deus, a irmã Jamile. E o médico diziam que ia tirar o bebê, e praticamente ele não tinha possibilidade de desenvolver, né? E para a glória de Deus, pastor Jefferson, tiraram o bebê, o médico deu 2 a 3 dias de vida, e já está com mais de 2 meses o bebê, com muita saúde. Glória a Deus. Para a glória de Deus, né? E outro milagre, pastor Jefferson, que eu conto como um milagre de Deus também,
aconteceu aqui em casa. Eu pedi para meu filho menor, Adriel, buscar um botijão de água embaixo, na garagem. O pastor Jefferson conhece a casa, sabe que eu vivo no primeiro andar, e ele desceu para buscar o botijão. E ele desceu com 2 botijões vazios na mão. E eu estava na cozinha sentado tomando um café. E de repente escuto o barulho dos botijões, né, na calçada. E corro para ver, porque me deu uma sensação muito ruim. Senti algo muito assim, como uma opressão. E corri, porque pensava que algo mal tinha acontecido. Corri. Quando corri e olho na escada, Adriel estava em pé lá embaixo. E eu digo, o que passou? E ele estava assim, parado assim, como atônito. E quando ele subiu, ele disse, painho, passou algo. Eu disse, eu pensei que tinha acontecido algo muito feio contigo, Adriel. Porque eu escutei o barulho dos botijões e corri, porque senti algo feio, assim, algo forte que tem acontecido. Ele disse, painho, olha, eu não sei como foi, mas quando eu pisei no primeiro degrau, o segundo, meus 2 pés foram para frente, painho. E eu não sentei no chão, eu senti uma mão, quando me pegou, me levantou, e eu, quando me vi, já estava embaixo, na escada, em pé. Isso foi muito forte, porque ele sentiu, ele disse, uma mão, eu senti uma mão. Ele não chegou, pastor, a nem sentar-se no chão. Entendeu? Eu sei que isso foi um livramento de Deus, porque pela altura que ele tem, o corpo que ele tem, se ele caísse, a cabeça dele, a nuca dele ia bater justo na quina da escada. Mas Deus estendeu suas mãos e ele sentiu como uma mão levantou, ele segurou, não permitiu nem que ele tocasse no chão. Então, a prova que a oração da igreja, a intercessão da igreja, tem alcançado a nossa família, Deus tem guardado a nossa família. Aqui a pandemia tem afetado muito o país, né? Alguns irmãos na igreja tiveram coronavírus, né? Alguns não, vários irmãos, mas foi de coisa assim leve, não foi de forma forte dos irmãos ter que ser entubados, não. Foi de forma leve, né? Quando começou a pandemia, Deus falou com a igreja, né? Quando estava perto de chegar essa pandemia, Deus falou para a igreja que chegaria algo forte para abalar a igreja, mas que Deus disse, foi muito claro, dos meus eu continuarei cuidando. E nós temos provado o cuidado de Deus. Deus tem cuidado não só da minha família, mas tem cuidado da sua igreja, né? Sentimos um respaldo muito grande, pastor, muito grande. É algo que não podemos explicar, é algo inexplicável, mas sentimos bem de perto o respaldo de Deus. Isso não é outra coisa, é a oração da igreja, é a intercessão da igreja. A igreja intercedendo, a igreja pedindo pelos missionários, a igreja pedindo para Deus guardar a sua família. E estamos aqui, graças a Deus, tenho que visitar todos os dias. É interessante, pastor, vou contar algo que me lembrei. Quando começou a pandemia, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu, com o trabalho de estar visitando cada família, saindo de uma casa, entrando de outra, minha preocupação era, Senhor, como vai ser agora? Eu não quero ser um foco de contágio para meus irmãos. Eu tenho que visitar, mas saio de uma família, né, vou para outra, tem aquela questão que a pessoa às vezes está com o vírus, mas o vírus não se manifesta. E como vai ser, Senhor? E fiquei preocupado, fui orar e disse, Senhor, eu estou preocupado, porque
Eu não quero sair de uma casa e ir para outra e levar o vírus para a casa de meu irmão. E Deus me disse, eu não te levei para a Argentina, não te trouxe para a Argentina para tu ser um foco de contágio. Eu te trouxe para a Argentina para tu abençoar meu povo. Glória a Deus. E isso me fortaleceu muito, não é? Claro que eu tenho que ter os meus cuidados, não é? Não é porque Deus disse isso que eu vou visitar o irmão e vou de qualquer forma, não. Temos os cuidados de manter, né, de estar com a máscara, de estar com álcool em gel, de estar cumprindo os protocolos, mas sentimos bem de perto o cuidado de Deus. Então Deus ainda continua fazendo milagre, ainda no tempo de pandemia. É prova que as portas se fecharam, né, dos tempos, mas a igreja continua ativa e viva, porque ela é um organismo vivo. Glória a Deus, que maravilha. Nós vemos alguns testemunhos, eu sei que o tempo não dá, até porque o nosso programa ele tem um tempo limite, mas se fôssemos permitido, acho que a gente passaria aqui à tarde e emendaríamos com a noite o missionário contando os livramentos e bênçãos que Deus tem concedido. Então os irmãos acabaram de observar o quanto é importante a intercessão da igreja pelo missionário, pela sua família. Esse testemunho aí que o pastor estava contando é algo realmente muito interessante, a proteção que Deus fez com o seu filho, porque ele é um jovem, não é, pastor? Disse de 1,85 m mais ou menos, né? 1,85 m. 1,85 m, então uma queda ali naquela escada realmente seria algo terrível para o missionário, mas o jovem, ele sentiu a mão de Deus, a mão protegendo a mão de Deus, e guardando e protegendo. Isso foi uma experiência muito marcante na vida do jovem também. Eu creio que Deus também vai dando experiência também aos filhos dos missionários, né? Porque os próprios filhos dos missionários também vão tendo experiência pessoal com Deus no campo de missões. Não somente o missionário, mas os próprios filhos vão tendo a sua própria experiência, porque eles também são muito importantes ao lado do seu pai e da sua mãe na obra do Senhor, ganhando almas para Jesus. E que bom, não é? Veja que os irmãos viram aí a importância de interceder pela família do missionário, como também pelos irmãos na missão. Aí Deus tem guardado os irmãos na missão. O caso aí que o pastor acabou de contar também da criança, né? Do irmão que ia perder o seu pé, e era um caso difícil, mas a oração da igreja incessante fez com que Deus se compadecesse e desse vitória. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos continuar nessa marcha da intercessão, intercedendo pelos nossos missionários. Mas ainda temos algumas perguntas para fazer ao nosso missionário. Nós sabemos, missionário, que durante esse período temos abordado temas que instigam os intercessores a conhecer melhor as causas pelas quais eles devem orar. Seria possível o senhor enumerar os motivos de oração pela obra missionária em Mar del Plata? Sim, pastor, sim. Existem vários motivos. Um dos motivos é a salvação de almas, né? O argentino, ele é muito duro para o evangelho. O coração muito duro, até porque, pastor, irmãos que estão nos assistindo agora, o argentino, por exemplo, você encontra uma pessoa no Brasil, num trabalho de evangelização, né? Trabalhei muitos anos em campanha, dirigindo campanhas evangelizadoras. Aí, pelo menos, dirigi umas 7 campanhas evangelizadoras na cidade do Cabo. E saía para evangelizar. Eu me lembro que tínhamos um grupo que saíamos, pastor, para evangelizar de 11 da noite até 1 da manhã. Esse era um grupo específico, porque era um trabalho mais pesado, mais específico, que ia visitar os baixos meretrizes, os bares. E o que acontece? O que é que eu quero, aonde eu quero chegar? É que as pessoas no Brasil, elas sabem identificar o que é a igreja evangélica e o que é uma igreja católica. Aqui, muita gente não sabe identificar. Quando você está evangelizando, já passou muitas vezes isso aqui. Ele perguntar, mas o senhor é de que igreja? É da igreja de São Cachetano? Me entende? O senhor
Não, ele não sabe identificar. O argentino é muito difícil visitar um templo evangélico. Não. O trabalho missionário é mais feito você indo nas casas. Porque aí no Brasil, eu acho que é quase impossível ter um culto em um templo onde não tenha pelo menos uma pessoa não evangélica. Aqui não. Aqui, até final de ano, que é o momento mais normal para que muitas pessoas não evangélicas passem o final de ano na igreja. Aqui não chega ninguém não evangélico. Entendeu? Então, o que acontece? A salvação de alma é o ponto mais fundamental para que Deus esclareça, para que a palavra venha mostrar a ele que existe uma diferença, né, entre o que serve a Deus e não serve. Há uma coisa aqui que eu observei, é que a maioria das pessoas, ela vem à igreja em busca de uma solução do problema. E quando aquele problema é solucionado, se vão. Temos exemplos aqui, testemunhos de câncer que Deus curou. E a pessoa hoje não está na igreja. Entendeu? Solucionou o problema, se foi. Ou seja, eles querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Então, a salvação de alma é muito importante para que os irmãos intensifiquem esse trabalho da salvação de alma e permanência. O senhor sabe melhor do que eu que o trabalho aí que o nosso pastor estabeleceu para o discipulado, né? Às vezes está discipulando o irmão, o senhor percebe em 2 meses que o irmão já alcançou uma certa maturidade, que ele chama a atenção. O discipulado aqui, às vezes, temos que gastar 2 anos para aquela pessoa descer as águas. Então, a permanência também, a oração para a permanência, para Deus fortalecer a fé daquelas pessoas, né? E uma das questões também que eu identifico também aqui, nesse período, orem pela economia da Argentina. A Argentina está sendo levada a ser uma Venezuela. Tá certo? A Argentina, estamos caminhando, pastor, a passos largos para ser uma Venezuela. Cada dia que saímos tem uma novidade. Cada dia que acordamos tem uma coisa nova a respeito de Argentina. O país está em crise total. Para o senhor ter ideia, a infração aqui, mensal, por mês, certo? Chega a 5%. Observe que a infração no nosso país é 7 ponto não sei quanto anual. Aqui é por mês. Quase a infração do Brasil anual. Aqui você sai hoje para comprar uma coisa, pastor, é um preço. Você sai hoje para comprar uma coisa, é 1.000 pesos. Amanhã, quando o senhor vai comprar a mesma coisa, é 1.500 pesos. É 1.300 pesos. Então, a instabilidade econômica do país cresceu muito. Estou, dia 13 agora desse mês, pastor, estou completando 8 anos aqui na missão. E dentro desses 8 anos eu venho acompanhando o desenvolvimento da Argentina, mas não tem desenvolvido, está descendo a um poço profundo. Então, a crise também econômica do país. Os irmãos, orem, porque muitos argentinos estão saindo do país. Muitos empresários estão fechando as portas das empresas e estão indo viver em outro país. Então, um país que amamos, um país onde estamos vivendo, não é? Estamos vendo que ele está sendo levado, não é, para um desfecho horrível. Então, a economia do país, não é? Porque está havendo uma crise econômica. Ore
pela economia de Argentina. E ore também, outra coisa que eu quero destacar, para Deus levantar obreiros. Para que Deus levante obreiros para a sua obra, porque a palavra que o Senhor disse há mais de 2000 anos atrás, que grande era a seara e pouco eram os obreiros, os ceifeiros, isso se cumpre na íntegra. Então, são esses destaques que eu quero aqui destacar para a Igreja do Senhor aí no Brasil. Salvação de almas, a permanência dessas almas até ser levada ao batismo em águas, a economia do país e para Deus levantar obreiros. É uma necessidade que vejo muito grande aqui em Argentina. Glória a Deus. Os irmãos aí estão vendo aí a necessidade que o missionário está compartilhando conosco neste momento, neste programa Intercessão, onde temos irmãos que são verdadeiros intercessores, e eu creio que você que está aí nos ouvindo vai abraçar esta causa e vamos ajudar os nossos missionários, né? Os nossos missionários que estão enfrentando esse momento tão difícil, principalmente na Argentina, onde estamos falando agora com o missionário. Não tem sido fácil, mas nós cremos que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Missionário, nós estamos já chegando assim ao final do programa, mas ainda gostaríamos de pedir para o senhor deixar uma palavra sobre a intercessão para os nossos irmãos no Brasil e depois já estaremos fazendo uma oração pela obra missionária. Esse ligeiro tempo aí o senhor pode deixar uma palavra aí para os nossos irmãos sobre intercessão, a importância da intercessão, não é? Ok, pastor. Eu vou deixar para os meus irmãos o que está escrito em Gênesis, no capítulo 18, versículo 23, até o versículo 25, até o versículo 26. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Em uma rápida palavra, pastor, quero usar como base esse texto, a intercessão de Abraão, né? Quando ele intercede pelos homens de Sodoma. E é importante, pastor, que se formos falar de Sodoma e Gomorra, vamos perceber que esses nomes são conhecidos, né, por aqueles que não são assíduos leitores da palavra. Todos sabem que pode saber, é certo que vão saber de maneira superficial, mas se você falar de Sodoma e Gomorra, as pessoas vão dizer: não, já escutei falar, né, da prostituição, da malícia, da perversidade que existia neste lugar. Mas Abraão colocou em seu coração a necessidade de interceder. E como durante o programa vínhamos conversando, Abraão não estava intercedendo por um povo amável, né? Por um povo que merecia ser perdoado por Deus. Não. O capítulo 19, versículo 13, diz: pois nós vamos destruir este lugar, porque seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou
E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Observe que a perversidade daquele povo tinha chegado até o trono do Senhor, não é? Mas Abraão nem pela vida do povo, a forma de como o povo se comportava, Abraão deixou de interceder, né? Deus não só castiga indivíduos, a Bíblia relata isso claramente, não só nessa passagem, mas Deus castiga também cidades e nações. Mas existe um povo na terra que tem o poder. Quando eu digo poder, não é que ele tem o poder que Deus tem, mas ele tem, vamos mudar essa palavra poder para possibilidade. Eles têm essa possibilidade. Deus nos deu essa possibilidade de entrar no lugar santo para interceder, né? A porta foi aberta. Disse a Bíblia que o véu foi rasgado. E agora eu tenho acesso direto ao trono de Deus para interceder pelas nações, pelos povos, né? Pelas cidades. E Abraão se colocou no lugar de intercessor, pedindo para Deus livrar. É interessante que Abraão vai dizendo 50 justo. Não tem. 45, tão pouco. 40, 30, 20. Uma das características, pastor, do intercessor é a perseverança. Ele não desiste. Ele não larga o Senhor. Aleluia. Ele faz como Jacó. Ele diz, eu não vou te deixar até que tu me abençoe. Glória a Deus. Temos uma necessidade muito grande de, como intercessor, não desistir de nossa família, não desistir de nossa cidade, não desistir do nosso estado, não desistir do nosso país, não desistir das pessoas que ainda necessitam sentir o que sentimos. É importante cada intercessor não desistir, porque a salvação das pessoas está dependendo dessa intercessão. Glória a Deus. Abraão não desistiu. Abraão disse, não, Senhor, se não tem 50, pelo menos 45. Certo, Abraão. Observe que há misericórdia em Deus. Em Deus está posta a misericórdia. Glória a Deus. E quando a intercessão chega, entra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus entra quando intercedemos. Quando pedimos ao Senhor para Deus fazer algo, para Deus atuar em algo. Observe que o texto bíblico nos relata de que foi necessário os anjos agarrar na mão de Ló, agarrar na mão de toda a sua família e tirá-lo daquela cidade. Isso foi fruto da intercessão de Abraão. Eu quero deixar essa palavra de incentivo para você. Não desista. Se for necessário, o anjo vai lá e vai sacá-lo dessa situação. Vai tirá-lo dessa situação. Vai tirá-lo das drogas. Vai tirá-lo da prostituição. Se for necessário, através de tua intercessão, vai tirá-lo de lá. Porque as coisas do mundo atraem. Porque as coisas do mundo aprisionam. Mas Deus ainda hoje tem anjos que trabalham através da nossa intercessão. Então eu quero deixar essa palavra de incentivo. Não deixe de interceder. É 50, Senhor. Não. 45. Não tem. 40. 30. 20. Você precisa perseverar na intercessão. Porque Deus livrará tua família, a cidade, o país, tua casa. Mas Deus conta com a tua intercessão. E tua perseverança
nessa intercessão, porque uma das características do intercessor é a perseverança. Não deixe de orar. Glória a Deus. Não deixe de lutar pela sua família. Essa é a palavra que eu deixo a você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus, que Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Eu não sei você, mas estamos aqui também como missionário, sentindo a presença de Deus e o clamor do Espírito Santo, para que nós nos prostremos diante do Senhor e não desistamos. Receba esta palavra, não desista da sua família, não desista da sua cidade, não desista da sua nação, não desista das nações, não desista dos nossos missionários. Vamos estar pedindo a bênção de Deus agora em oração. Passou tão rápido, pastor, este programa, chegamos ao final e nós queremos agora orar pedindo a bênção de Deus e gostaríamos que o Senhor pudesse fazer esta oração pela obra missionária, apresentando os nossos missionários, como também os nossos irmãos que estão em casa, os irmãos que fazem seus pedidos de oração pelas redes sociais, para que a bênção de Deus os alcance. O senhor pode fazer esta oração? Sim, pastor. Senhor Deus. Oh, Senhor nosso Pai. Pai, nos colocamos no lugar de intercessores. Glória a Deus. Queremos interceder pelas nações. Queremos interceder, Senhor, por Argentina. Sim, meu Deus. Tu sabes, Senhor, que esse povo necessita de Ti. Tu sabes que esse povo necessita, Senhor, escutar Tua palavra. Senhor, visita essa nação. Sim, meu Deus. Visita com salvação, Senhor. Salva, Jesus. Visita, Senhor, com uma prosperidade financeira. Visita, Senhor, o Brasil. Visita, Senhor, meus irmãos aí em Brasil. Tu conheces, tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um deles. Tu sabes o quanto eles necessitam e pelo que eles têm orado e intercedido. E nós nos colocamos como intercessores, Senhor, crendo, assim como Abraão creu, que Tu és um Deus que de amor e de misericórdia, e que através da intercessão do Teu povo, que através da intercessão de Tua igreja, Senhor, Tu és poderoso para mudar o curso, o destino de uma nação, um destino de um povo. Tu tens poder, Senhor, de fazer o que nós não podemos fazer. Visita, Pai, o nosso pastor presidente. Ajuda Teu servo. Fortalece a ele cada dia. Guarda Teu servo. Guarda a sua família. A igreja em Pernambuco. A igreja, Senhor, em todos os lugares. Em todo o país. Intercedemos, Senhor, pelo presidente da nação, o Jair Bolsonaro, Senhor, junto com toda a nação, Senhor. Intercedemos por ele. Leva o Brasil, Senhor, para sair mais em frente, para que Teu nome seja glorificado. Pai, assim Te oramos, Senhor, e cremos que um milagre já está em caminho, Senhor. Cremos que Tu irás, Senhor, abençoar muito mais do que tens abençoado o Teu povo, porque Tua igreja está intercedendo e através da intercessão, Tua misericórdia entra em ação. Pai, Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionário, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Deus abençoe, recompense sua vida, abençoe sua família. E o senhor vai ter aí muitos irmãos apresentando o Senhor, como também os irmãos missionários que estão na Argentina e outros mais em oração. Deus abençoe, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. O prazer todo meu. Que Deus continue abençoando meus irmãos aí no Brasil. Muitas saudades, mas é assim, alguém tem que estar aí anunciando ao mundo que Jesus é o único Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.